Salvíceras, vocabulário de filosofia de Regis Jolivet, a palavra analogado. Analogado diz-se dos termos análogos. Uma expressão conhecida é primeiro analogado ou principal. O que seria primeiro analogado? Primeiro analogado é o termo ao qual a razão significada é intrínseca e em vista do qual ela se atribui aos outros termos como extrínseca. Então a palavra ação, por exemplo, se diz do corpo. E aí você tem o analogado principal do remédio, do clima, do alimento e do rosto. Contudo, você tem os analogados secundários. Então por que são é o analogado principal? Porque é o termo ao qual a razão significada é intrínseca e em vista do qual ela se atribui aos outros termos como extrínseca. Então são é uma coisa que eu atribuo a uma outra coisa. Então é algo que vem de fora para dentro. A saúde é uma coisa que ela vem de fora, ela é atribuída de fora para dentro. Eu digo na sintaxe, pelo menos na ordem sintática, por ser uma qualidade, ela é atribuída ao sujeito. Ela é atribuída a um outro termo. É algo que se diz de um termo. Então, o termo que funciona como algo que se diz de um outro termo, ele é um analogado principal. E o analogado secundário, por exemplo, remédio, clima, alimento, rosto, geralmente substantivos, são secundários por quê? Porque eles são predicados. Eles recebem a predicação. No caso, eu posso ter então um clima são, um medicamento são, uma pessoa sã e assim por diante. Então, basicamente, essa é a diferença. Então, você tem o primeiro analogado, que é o analogado principal, que é o que se diz, é o predicamento. E você tem o segundo analogado ou analogado secundário, que é aquilo de que se diz. As precedentes definições só valem na analogia de atribuição, porque existem outros tipos de analogia, inclusive já vimos isso no último vídeo. Na analogia de proporcionalidade, a razão significada é intrínseca a todos os analogados. Então não vale isso que a gente disse, não vale para a analogia de proporcionalidade, porque a razão significada ela é intrínseca a todos. Então, no caso, o termo são é como se o termo são fosse intrínseco tanto para o analogado principal como para o analogado secundário. Por quê? Porque é uma proporção. Uma proporção, o que é? Uma proporção é um expediente de raciocínio que compara dois termos. Mas para se comparar dois termos, a regra número 1, a premissa básica é que esses dois termos eles possuam uma característica em comum, senão não haveria como compará-los. Você não compara coisas totalmente diferentes, né? Você compara coisas que guardam entre si alguma característica. Então, a altura, a forma, se é circunsférico, se é retangular, a profissão, a cor do cabelo, qualquer coisa, né? Se é um objeto material, se é um substantivo ou um verbo, qualquer coisa, seja o que for que você esteja comparando, só dá para comparar se antes de se iniciar a comparação você tiver entre eles alguma similitude mínima que seja. Senão você não consegue fazer qualquer tipo de comparação. E a proporcionalidade é uma comparação. Então, na analogia de proporcionalidade, você não consegue fazer esse tipo de raciocínio entre analogado principal e secundário.